Você já se perguntou se está realmente tomando as decisões certas? Se aquele caminho que você escolheu é o que Deus queria para você, ou apenas fruto da sua própria vontade? Essa pergunta atravessa séculos, inquieta líderes, filósofos, crentes e até céticos. Como saber a vontade de Deus? O silêncio que muitas vezes parece vir do céu gera medo, dúvida, incerteza. Você pede sinais, espera respostas rápidas, mas o que encontra é um vazio que chega a doer. E nesse vazio, surge a pergunta que mexe com a nossa fé: será que ele ainda fala? Hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse mistério. Não em respostas prontas, nem em discursos decorados, mas em algo maior. Os bastidores da fé, os sinais invisíveis, os caminhos inesperados que revelam, peça por peça, a forma como Deus se comunica. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui não é uma explicação religiosa superficial, mas uma investigação. Vamos explorar. Item por que Deus parece ficar em silêncio em alguns momentos da vida. Item de que formas inesperadas ele pode falar, e muitas vezes a gente ignora. Item histórias reais e antigas que mostram como a vontade dele nunca chega da maneira que imaginamos. Item e, principalmente, como você pode reconhecer essa voz em meio ao caos, à dúvida e ao barulho do mundo. Não estamos falando de teorias vagas. Estamos falando de situações que podem transformar completamente o modo como você enxerga suas escolhas, seus fracassos e até os atrasos da vida. Se você já se sentiu perdido, achando que caminhava sem mapa, esse vídeo é para você. Imagine só, você está diante de uma decisão que pode mudar sua vida. Um casamento, um emprego, uma mudança de cidade, um recomeço. E, no fundo, só quer uma resposta clara: Deus, o que eu faço? Mas a resposta não vem como um trovão do céu. Não vem escrita em chamas no horizonte. Ela chega de forma muito mais sutil, e é aí que muitos perdem o sinal. Nos próximos minutos, você vai perceber que o silêncio de Deus não é ausência. Que uma porta fechada pode ser um direcionamento mais forte do que 1000 palavras. Que uma crise pode ser, na verdade, o idioma escolhido por Ele para alinhar a sua vida. E no final, você não só vai entender como discernir a vontade de Deus, mas também vai perceber que Ele já tem falado com você há muito tempo, só que de maneiras que talvez você não havia reconhecido. Esse é o ponto alto da nossa jornada de hoje: decifrar o enigma da vontade divina. E já adianto, não espere fórmulas fáceis. Porque a verdade é mais profunda, mais misteriosa e muito mais transformadora do que qualquer atalho espiritual. Então, fique comigo até o fim. Porque essa pode ser a chave que vai mudar para sempre a forma como você entende a sua caminhada. Desde os primeiros relatos da humanidade, existe um padrão que nunca muda: o ser humano em busca de respostas, e o céu, aparentemente em silêncio. Mas será que esse silêncio é real? Ou será que o problema está em como ouvimos? Pense em Moisés, diante do Mar Vermelho. Atrás dele, o exército inimigo. Na frente, um abismo de água. Era a definição perfeita de beco sem saída. Qualquer ser humano normal teria pensado: acabou, não há saída. Mas, em meio à tensão, a ordem foi clara e direta: estende a tua vara. Não fazia sentido. Não havia lógica. Mas ao obedecer, o impossível aconteceu. Esse episódio não é apenas um milagre antigo, é um retrato de como a vontade de Deus se manifesta, com instruções que muitas vezes parecem pequenas, mas carregam o peso de uma transformação gigantesca. Agora, veja como isso se repete em outras histórias. Abraão, chamado a sair de sua terra sem destino certo. Maria, surpreendida por uma notícia que mudaria a história. Noé, construindo uma arca sob o riso e a incredulidade dos outros. Nenhum deles tinha um mapa completo, nenhum deles recebeu uma lista com todos os passos. O que receberam foi algo que nós ainda recebemos hoje: um chamado. Uma direção que exige confiança. E é nesse ponto que mora o mistério. Porque quando você pede a Deus que revele a vontade dele, talvez espere um plano detalhado, com início, meio e fim. Mas o que ele entrega é uma lâmpada, e não um holofote. Uma lâmpada que ilumina apenas o próximo passo. Isso é frustrante para a mente humana, acostumada a querer controlar tudo. Mas é exatamente aí que acontece o encontro. A fé começa onde o controle termina.
Mas vamos sair um pouco da teoria e entrar nos bastidores da vida real. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: aquilo que parecia uma tragédia acabou sendo a melhor coisa que me aconteceu? A demissão inesperada que abriu espaço para um projeto maior. O término doloroso que libertou alguém para encontrar um amor verdadeiro. A doença que transformou prioridades e fortaleceu relações. Na hora, parecia caos. Mas depois, ficou claro que havia algo maior em movimento. Isso também é vontade de Deus se revelando, não como um decreto escrito, mas como uma construção através de experiências. E existe outro detalhe curioso: muitas vezes, a vontade divina não chega como palavras. Chega como incômodo. Uma consciência que não te deixa em paz. Uma porta que insiste em não se abrir. Uma amizade que se rompe sem explicação. Esses sinais, que parecem fracassos, podem ser justamente o modo de Deus dizer: esse não é o caminho. Mas a questão é: será que estamos dispostos a ouvir, ou preferimos insistir na nossa própria rota? A psicologia chama isso de resistência interna. A espiritualidade chama de teimosia humana. Mas, seja qual for o nome, o resultado é o mesmo. Ignoramos os sinais porque queremos que Deus fale do jeito que imaginamos. Esperamos trovões no céu, quando, na verdade, Ele pode estar falando através do silêncio de uma madrugada, de um conselho inesperado ou até de uma negativa dolorosa. E é aqui que entramos numa polêmica pouco discutida. Muitas pessoas confundem fé com comodismo. Elas acreditam que esperar a vontade de Deus é simplesmente cruzar os braços. Mas a história mostra o contrário. Abraão caminhou. Noé construiu. Moisés estendeu a vara. Maria disse sim. A vontade de Deus não paralisa, ela move. O silêncio não é passividade, é convite à ação baseada na confiança. Mas por que, afinal, Deus não nos dá o plano inteiro de uma vez? A resposta pode incomodar, porque talvez, se víssemos tudo de antemão, não teríamos coragem de seguir. Se Maria soubesse de cada detalhe da dor que enfrentaria, teria forças para aceitar? Se Moisés tivesse visto todos os desafios antes da travessia, teria ousado começar? A verdade é que a revelação parcial é, na realidade, uma forma de proteção. E aqui está algo ainda mais profundo. Às vezes, o que mais te impede de ouvir Deus não é a falta de fé nele, mas a falta de fé em você mesmo. Você acredita que não é suficiente, que não está preparado, que não merece. E essa autossabotagem faz com que você duvide de qualquer sinal. Mas olhe de novo para a história. Deus usou pessoas comuns, frágeis, cheias de falhas. Pedro era impulsivo. Paulo havia perseguido cristãos. Davi era ignorado até pela própria família. E ainda assim, todos foram escolhidos. Então, se você acha que não é digno, que não está pronto, talvez seja exatamente você a pessoa que Deus está chamando. A diferença está em ouvir e obedecer. Porque muitos ouvem, mas poucos escutam de verdade. E essa é a chave que vamos destravar nas próximas etapas desta investigação. Como reconhecer, de fato, quando é Deus falando, e não apenas a sua mente ou suas emoções. Até aqui, nós vimos que a vontade de Deus não chega como um manual pronto, mas como lampejos de direção, experiências e sinais sutis. Mas surge a pergunta que não dá para evitar: como distinguir a voz de Deus da nossa própria voz? Como saber se é Ele guiando, ou apenas nossos desejos disfarçados? Esse é o coração do mistério. E para decifrá-lo, precisamos olhar para 3 camadas que, juntas, formam o que podemos chamar de bússola espiritual. A primeira camada é o silêncio interior. Muita gente pensa que Deus não fala porque está esperando uma frase audível, algo que se imponha. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, Ele fala no nível mais sutil possível, na inquietação da consciência. Já aconteceu de você estar prestes a tomar uma decisão e, por mais que tudo parecesse certo no papel, algo dentro de você não deixava seguir em paz? Esse incômodo não é fraqueza. Pode ser exatamente a forma de Deus te proteger de um erro que você ainda não consegue enxergar. A segunda camada é o eco externo. É quando a mensagem aparece de fora para dentro. Pode vir numa palavra que alguém diz sem sequer imaginar o impacto que teria em você. Pode vir numa música, num trecho de um livro, numa lembrança que ressurge de repente. São pequenas confirmações que, somadas,
formam um padrão impossível de ignorar. É como se a realidade se dobrasse em detalhes, todos apontando para a mesma direção. E a terceira camada é o tempo. Talvez a mais dolorosa de todas. Porque, se dependesse de nós, a resposta teria prazo imediato. Mas a lógica divina é diferente. Ele trabalha com o ainda não mais do que com o não. Uma porta fechada agora pode não ser uma negação, mas apenas um adiamento estratégico. E muitas vezes, a insistência em abrir essa porta à força gera mais dor do que se tivéssemos aguardado o momento certo. Essas três camadas, silêncio interior, eco externo e tempo, se entrelaçam de maneiras que, com o passar dos anos, revelam uma coerência impossível de negar. E o mais impressionante é que essa coerência quase nunca se percebe no presente. É olhando para trás que a gente entende. É depois da dor, depois da espera, depois da insistência frustrada, que conseguimos dizer, agora eu vejo. Ele estava guiando o tempo todo. Mas existe algo ainda mais intenso nesse processo. Porque não é apenas sobre ouvir a vontade de Deus. É sobre estar disposto a obedecer quando ela não coincide com a nossa. E aqui está o ponto que mais derruba pessoas no caminho da fé: querer ouvir, mas não querer mudar. Pense em quantas vezes você já pediu direção, mas ao receber um sinal claro, recusou porque era desconfortável demais. Perdoar alguém que te feriu. Soltar um relacionamento tóxico. Abrir mão de um vício ou hábito que já te destrói há anos. Não é que Deus não fale. É que muitas vezes não gostamos do que ouvimos. E esse conflito gera sensação de abandono. Porque, no fundo, não queremos uma resposta. Queremos uma resposta específica, aquela que alivia, aquela que confirma o que já desejávamos. Mas vontade divina não se curva ao nosso ego. Ela nos molda. É como o trabalho de um oleiro. Ele quebra, amassa e refaz o vaso, não para punir, mas para dar nova forma. E sim, dói. Dói porque destrói ilusões, fere o orgulho e arranca raízes antigas. Mas é exatamente essa dor que gera transformação. Agora, aqui vai uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. A vontade de Deus não é apenas sobre decisões externas, onde morar, com quem se casar, qual carreira seguir. Ela é, acima de tudo, sobre quem você se torna. As escolhas práticas são importantes, claro. Mas o centro de tudo é o processo de ser moldado. A resposta dele não é só, vá por aqui. É, seja esta pessoa. Isso explica por que tantos homens e mulheres que marcaram a história da fé passaram por desertos. Moisés, 40 anos no anonimato. José, traído, vendido e preso antes de se tornar governador. Davi, ungido rei, mas fugindo como foragido por anos. Se a vontade de Deus fosse apenas sobre destino, tudo teria acontecido de forma rápida. Mas o que ele queria não era só levá-los a um lugar, e sim transformá-los em alguém capaz de sustentar esse lugar. E aqui entramos no clímax da nossa jornada. Saber a vontade de Deus é menos sobre adivinhar o futuro e mais sobre aprender a caminhar no presente. Não se trata de ter um mapa. Trata-se de ter um guia. Não é receber todas as respostas de uma vez. É confiar em quem já conhece todas as respostas. Esse é o segredo que poucos estão dispostos a aceitar. A vontade de Deus não se revela com espetáculo, mas com relacionamento. Ela não aparece escrita em fogo no céu. Ela se constrói no silêncio, na fé, na repetição de passos pequenos que, somados, mudam o rumo da vida. E no final, o que parecia apenas um mistério insondável, se revela como um convite. Deus não quer que você apenas descubra o que fazer. Ele quer que você descubra quem Ele é no processo. E quando isso acontece, cada decisão deixa de ser um peso impossível e se transforma em parte de uma caminhada de confiança. Ao longo desta investigação, percorremos um caminho profundo. Começamos com a grande pergunta: como saber a vontade de Deus? E talvez, agora, você perceba que a resposta não está em fórmulas mágicas, nem em sinais espetaculares, mas em algo mais silencioso, mais íntimo e, ao mesmo tempo, mais transformador. Vimos que a vontade divina não se revela como um mapa completo, mas como uma lâmpada que ilumina apenas o próximo passo. Que os grandes personagens da história da fé não receberam explicações detalhadas, mas convites para confiar. E que, na prática,
isso significa aprender a discernir o silêncio interior, o eco externo e o tempo, três camadas que se entrelaçam e formam uma espécie de bússola espiritual. Mas também vimos algo ainda mais desafiador: não basta querer ouvir. É preciso estar disposto a obedecer. E obedecer, quase sempre, significa abrir mão do controle, deixar para trás a zona de conforto e permitir que Deus quebre velhas estruturas para reconstruir algo novo. Essa é a parte que mais confronta, porque todos nós carregamos desejos, planos, medos e orgulhos. Queremos ouvir a voz do céu, mas, no fundo, esperamos que ela confirme aquilo que já decidimos. E quando não acontece, quando a resposta é desconfortável, temos a tendência de dizer: Deus não falou comigo. Mas será que não falou? Ou será que falou de uma forma que não quisemos aceitar? Olhe para sua própria vida por um instante. Quantas vezes algo que parecia uma perda se transformou em oportunidade? Quantas vezes aquela porta fechada te poupou de algo que só depois você percebeu? Quantas vezes uma espera que parecia interminável preparou o terreno para algo muito maior? Esses momentos, que muitas vezes são interpretados como fracassos ou atrasos, podem ser justamente a assinatura invisível da vontade de Deus. E existe aqui uma reflexão final que talvez seja a mais importante de todas. A vontade de Deus não é apenas sobre onde você vai chegar, mas sobre quem você está se tornando enquanto caminha. Ele não está apenas interessado no seu destino, mas na sua transformação. O processo é tão importante quanto o resultado. O deserto não é perda de tempo. O silêncio não é ausência. A espera não é castigo. Tudo isso faz parte de um método que molda, fortalece e alinha você para aquilo que está por vir. E quando olhamos para trás, conseguimos ver o fio condutor. As lágrimas que pareciam inúteis, as dúvidas que pareciam sufocar, as crises que pareciam insuportáveis, tudo isso compõe um mosaico que só faz sentido quando visto de longe. E é nesse ponto que finalmente conseguimos dizer: de oídas te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Porque é no abismo, no silêncio e até na dor que muitas vezes a voz dele se torna mais clara. Então, se hoje você se sente perdido, se acha que Deus não fala mais com você, lembre-se do que percorremos aqui. Ele pode estar falando através da inquietação do seu coração. Ele pode estar confirmando através de pessoas, palavras e circunstâncias que parecem simples demais para serem sinais. Ele pode estar pedindo apenas que você espere, porque o tempo ainda não chegou. Mas, acima de tudo, ele está interessado em você. Não na versão perfeita, sem erros e sem falhas, mas exatamente como você é agora, cheio de dúvidas, cheio de marcas, cheio de perguntas. Porque a vontade de Deus não se baseia nos seus méritos, e sim na sua natureza. E Ele é amor. E talvez seja esse o maior segredo revelado nesta jornada. Não se trata apenas de descobrir o que fazer, mas de confiar em quem caminha com você. Não se trata de ter todas as respostas, mas de saber que existe um guia que nunca abandona. E quando essa confiança se instala, a vida deixa de ser um labirinto escuro e passa a ser um caminho iluminado passo a passo, momento a momento. No fim, a pergunta como saber a vontade de Deus se transforma em outra: estou disposto a confiar, mesmo quando não entendo? Porque a resposta sempre esteve aí. A vontade dele não é um enigma inalcançável, mas um convite constante. Um convite para obedecer mesmo sem ver o mar aberto. Para caminhar mesmo sem ter todas as instruções. Para confiar mesmo quando o silêncio parece insuportável. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você não está fora do plano. Cada passo, cada lágrima e cada oração ainda fazem parte de algo maior, que só será plenamente revelado no tempo certo. Até lá, a chave é simples, mas nunca fácil: abrir o coração, desligar o ruído do mundo e ouvir. Porque, sim, o céu ainda fala. E está falando agora.